Então, bom dia. Edição matinal, portanto, diária da Cor do Dinheiro. E hoje é o dia 13 de agosto do ano da graça de 2018. Estamos todos em férias, ou melhor, praticamente todos. Eu não estou em férias, já sabe que a Cor do Dinheiro não faz férias. Algumas rubricas da Cor do Dinheiro fazem férias, mas a Cor do Dinheiro, como comentário matinal, funciona sempre. Alfredo Filipe e Manuel Artur Ferreira, muito obrigado por me dizerem que está assim, com som e imagem. Ora, vamos lá à agenda de hoje, porque a agenda é um bocado longa. Curiosamente, como já percebeu, há sempre motivos para falar de alguma coisa em Portugal. Seja para comentar, dizer bem, seja para dizer mal, seja para criticar. Nós temos sempre muita matéria, particularmente no verão. Bom, por onde é que eu queria começar hoje? Aos poucos, antes da ordem do dia, aos poucos, à medida que se vai analisando aquilo que se passou nos últimos 9 dias em Monchique, vamos chegando a conclusões muito interessantes, que afinal não são surpreendentes, que é muita coisa continua por afinar neste processo de combate a incêndios, nos processos de como coordenar as forças todas, nos processos de como intervir na proteção civil. E já agora registar duas coisas. Novamente a irresponsabilidade do vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Monchique. Ele deve estar mesmo a precisar de ser reeleito ou então a pensar numa candidatura à presidência da Câmara em seu devido tempo, porque insistir no espaço de 4 dias na estupidez que as forças de segurança não deviam ter tirado algumas pessoas das suas casas é um disparate, não tem outro nome. E eu espero, isto aqui é puro eleitoralismo, eu espero que pessoas como estas não sejam reeleitas para cargos públicos. E vou dizer aqui, disse na semana passada, há muita coisa para criticar o governo. A história da GNR, o Ministério da Administração Interna, ter posto a GNR a tirar pessoas das suas casas, das suas propriedades, à força, não é uma delas. Não é opção. Quando a gente chega a situações daquelas, nunca sabe quando é que está para o torto. E entre chorar sobre o leite derramado e prevenir, ainda que com violência, eu prefiro a segunda. E não me venham as pessoas que andaram para aí na televisão mostrar não sei quantas algemas e eu fui algemado para sair daqui. Foi corretamente algemado. Ponto final. As forças de segurança tinham ordens para fazer aquilo e fizeram muitíssimo bem. Não vale a pena estarmos aqui com este tipo de conversa, não vale a pena estar com estes disparates, porque aquilo tinha mesmo de ser feito. Bom, ainda no período de ordem do dia, por causa dos incêndios, Marcelo Rebelo de Sousa foi finalmente a Monchique. E dali saiu o que se esperava. E foi, preto no branco, uma no cravo e outra na ferradura. Bem, onde é que foi o cravo? O cravo é o Presidente da República a dizer, bom, sim, de facto, alguma coisa mudou em relação aos incêndios do ano passado. É verdade, não morreram pessoas. Eu tenho pena, e aqui é a ferradura, tenho pena que o Sr. Presidente da República não tenha sido mais profundo naquelas coisas que diz, nomeadamente nessas alturas. Como, por exemplo, dizer assim, olha, uma das coisas que não mudou foi a parte estrutural disto tudo. E vocês estão todos aqui a chorar, não é? Desde responsáveis do governo até... Bem, esses foi diferente, porque, como sabe, até acharam que era um sucesso. Uma manifestação de insensibilidade inacreditável, mas enfim. Mas os autárquicos andam para ali, sempre baratas tontas, a queixarem-se disto, queixarem-se daquilo, e são, às vezes, os responsáveis por estas coisas. E, portanto, o Presidente da República devia ter feito mais pedagogia sobre aquilo que de estrutural tem de mudar no reordenamento do território, na atribuição de verbas para este setor, para aquele, ou seja, para a prevenção, para o combate, porque esta pedagogia é fundamental, porque já se percebeu que nem o Governo, nem as autarquias as fazem, e muito menos numa altura eleitoral como aquela que já vivemos, como vamos ver a seguir, por aquilo que foi a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao Expresso no fim de semana. Bom, eu vou deixar uma história da CP, que houve um espectador que me escreveu a dar dados sobre aquilo que a CP tinha no seu plano e aquilo que está a fazer, que é uma coisa lamentável, mas pronto, eu vou deixar esse assunto para amanhã. Por onde é que eu queria pegar na conversa hoje? A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao Jornal Expresso. Bom, foi uma entrevista muito longa, muito, como dizem os americanos, comprehensive. Tocou uma série de assuntos e uma série de aspectos. Mas há um que eu acho que merece uma análise especial. A uma certa altura da conversa, o Primeiro-Ministro diz assim, bom, isto é uma vergonha, porque entre os CEOs
sobretudo empresas cotadas, e os trabalhadores, há uma diferença assinalável de salário em Portugal. E isto não pode continuar. As empresas vão ter que contribuir para estreitar este gap, esta diferença salarial. Eu acho que ele tem toda a razão quando diz que existe um gap muito grande. Aliás, o Primeiro-Ministro falou em 210 vezes de diferença, mas a verdade é que o jornal Eco esteve a fazer as contas e chegou à conclusão que a diferença ainda é maior. Bom, primeira questão. Esta diferença salarial existe. Não é desejável, não é positiva. Faço já aqui a minha declaração de interesse. Mas o problema é como é que isto se resolve. E aqui é que está a questão. Aqui é que é o busilis. Porque o Sr. Primeiro-Ministro acha que as empresas de livre vontade, por dar que aquela palha, têm que ir aumentar salários. Ora, não é assim. Isto não funciona assim. Ninguém pode fazer aumentos de salários, ou melhor, obrigar a fazer aumentos de salários por decreto. E porquê é que não é assim? Porque é preciso perceber quais são as condições de exploração das empresas e depois como é que isto se reflete na massa salarial. O mesmo é dizer, acho que o Sr. Primeiro-Ministro tinha feito um grande favor ao país se tivesse dito assim, porquê é que as empresas não alteram a sua forma de remuneração? Eu explico. Olha, têm uma parte fixa e depois passam a ter uma parte variável. Isto era ter prestado um bom serviço ao país. Porquê? Porque esta história da remuneração variável é o mais poderoso contributo para levar uma empresa a ser mais produtiva. Mas atenção, é preciso que esta avaliação seja feita com base em critérios concretos. Ou seja, as métricas não podem deixar lugar a dúvidas, porque senão o fulano A vai dizer assim, olha, beneficiou aquele, pagou àquele um prémio e não me pagou, é porque gosta mais dele do que de mim, ou porque eu sou mais contestatário que ele, ou porque aquela é uma miúda e eu sou um rapaz, e não sei quantos. Bom, isto é que não pode acontecer. Portanto, o Primeiro-Ministro, primeiro ponto, não meta o Estado nisto. Quanto mais o Estado se mete nestas coisas, como se viu na semana passada, aliás, pior sai. Bom, acresce que há uma outra questão nesta história dos salários. É que você se recorda, na semana passada comentámos isso aqui, saíram os números sobre o comportamento dos salários até o segundo trimestre deste ano. E o que é que nós percebemos? Que houve o maior aumento de salários desde 2013, portanto em 5 anos. Ora, porquê é que isto aconteceu? Por duas razões. Porque começa a haver escassez de mão de obra e porque começa a haver escassez de mão de obra especializada, que é aquilo que as empresas estão a precisar. Ora, o que o Sr. Primeiro-Ministro, e é a razão pela qual ele não se deve meter nestas coisas, e dizer as empresas devem aumentar salários sem mais nem menos, é porque o mercado funciona. Se o Estado não se meter nisto, não andar a fazer leis idiotas e tentar influenciar salários mínimos, não sei das quantas, isto funciona. É preciso que se deixe a economia funcionar. Bom, mas este é o segundo ponto. Houve um aspecto negativo nesta conversa do Sr. Primeiro-Ministro, que não é negativo, é lamentável. Foi que, a uma certa altura da conversa, o Sr. Primeiro-Ministro vira-se e vai dar como exemplos daquele gap salarial a EDP. Ou seja, entre aquilo que ganha o CEO mais o chairman e aquilo que ganham os trabalhadores, vai uma diferença muito grande. Bom, primeiro ponto. Se queremos falar de empresas que estão cotadas na Bolsa de Lisboa, aquilo que é o PSI 20, Portuguese Stock Index, nós temos 6 empresas cujos CEOs ganham mais do que 1.100.000 euros por mês. Pois o Primeiro-Ministro foi escolher logo o Dr. António Mexia, o CEO da EDP. Bom, eu não teria problema nenhum com isto se tivesse sido a primeira vez que ele fez isto. Não foi. Também não foi a segunda. E também não foi a terceira. Como você sabe, desde há 2 anos, que a EDP está na mira do Governo. E eu vou-lhe explicar porque é que está na mira do Governo. Porque a gente que lá está não faz aquilo que o Governo quer. Nomeadamente, os fretes que o Governo precisa. Nomeadamente, olha, agora vamos ceder aqui nesta não sei quantos, outra contribuição, porque o Governo quer pegar naquilo e fazer floreados. Porque, como vamos ver, da análise do resto da entrevista, aquilo é tudo eleitoralismo. Bom, mas o Dr. António Costa já tentou, junto dos acionistas da EDP, nomeadamente os chineses, correr com o Dr. António Mexia. E não conseguiu. E ainda bem, porque levou uma chapada na cara para perceber, e teve que perceber, que a EDP já não é do Estado. Não é?
E, portanto, nós não podemos continuar o Estado com esta mania que intervém nas empresas como se fosse dono delas. Intervir e dispor delas como se fosse dono delas, quando não é. Não pode acontecer. E, portanto, como o Primeiro-Ministro, nos últimos 2 anos, já se tinha atirado ao DP várias vezes, é o Dr. António Mexia, aquela intervenção, o que soa é a vingança. Que é pá, eu não consigo que estes tipos façam o que eu quero e eu agora, cada vez que puder, vou zuruzir nesta gente. Aliás, como se recorda, já tinha feito isto em relação a outras empresas. Em relação à Galp, em relação à Altice, à PT, com a história dos incêndios do ano passado, que é uma história que eu ainda estou a contar aqui um dia destes, aquela história de que eu vou deixar de utilizar a Altice, vou utilizar outros, não sei quantos. Bom, isto fica mal a um Primeiro-Ministro. Dá a sensação que ele, como as empresas não fazem aquilo que ele quer, e o que lhe dá jeito, ele vem para a praça pública fazer estas peixeiradas em volta da EDP, da Galp e da Altice. Não faz mais pequeno sentido. Fica mal a um Primeiro-Ministro fazer estas figuras e fazer estes papéis. Bom, mas o resto da entrevista do Primeiro-Ministro é muito elucidativo. Olha, ainda no fim de semana, já não me lembro, qual era o jornal, dizia assim: Costa tem folga 200 milhões para mexer nas pensões. Olha, vai haver entrevista, o Primeiro-Ministro diz: não, estamos aqui a estudar uma solução para poder reformar as pessoas com 60 anos e com 40 de contribuições, reformá-las mais cedo sem penalizações. Bem, ó meus amigos, é isto e é a história destes aumentos extraordinários de pensões. Eu gostava muito que os pensionistas em Portugal ganhassem em média mais de 2.000 euros. Não é possível. Não contribuíram para isso. Está a ver? Não vale a pena darmos com demagogias. E cada vez que se faz estas manigâncias, estas brincadeiras para ganhar eleições, que é exatamente isto que está em causa, quem paga é o equilíbrio do sistema de pensões. E, portanto, daqui por uns anos nós vamos pagar isto tudo. Aliás, olha-se para a entrevista do Primeiro-Ministro em geral e percebe-se que aquilo é a entrevista em que nos próximos meses vai ser um ver-se-te-avias. Vai ser um ver-se-te-avias a vários níveis. Porque o Primeiro-Ministro dá a entender ali que, inclusive, tem dinheiro para andar a fazer aumentos de pensões a quem trabalha para o Estado, perdão, pensões, aumentos de salários para quem trabalha no Estado no próximo ano. Ora, isto é de temer pela segurança do equilíbrio do Orçamento do Estado. Porque às vezes, num ano, estas coisas disfarçam-se. O problema é o efeito que isto tem a médio e longo prazo. Porque como nós vimos quando a Troika cá esteve e nós estivemos próximos da bancarrota, quando é preciso cortar, depois o Tribunal Constitucional não deixa cortar. Ou seja, nós não temos flexibilidade. Ora, aquela entrevista está toda ela apontada para um objetivo que é: eu quero ganhar as eleições e vou fazer tudo por aquilo que estou aqui a dizer para ganhar eleições. Portanto, o que é que eu queria dizer sobre esta matéria como resumo? Eu espero que o Sr. Presidente da República esteja atento às jogatanas que o Primeiro-Ministro vai fazer nos próximos meses, porque ele vai fazer de tudo, mesmo à custa do contribuinte e do Orçamento de Estado, para poder ganhar eleições. Eu tenho muitas dúvidas que as ganho com a maioria absoluta. Apesar de todos os disparates do PSD, apesar de todos os disparates do Bloco de Esquerda e não sei quantos, eu tenho as dúvidas. Mas a verdade é que nós vamos ter uma manifestação gritante de eleitoralismo nos próximos meses. E vai-nos sair do bolso. Vamos ver se o Presidente da República, que também já está em campanha eleitoral, vai ter coragem de meter o dedo na ferida e, inclusive, evitar que algumas coisas sejam feitas. Cá estaremos para ver. Bom, terceiro ponto desta conversa: alojamento local. O Airbnb, aquela plataforma de arrendamento eletrónica, entregou a Lisboa e Porto 3,5 milhões de euros em taxa turística em 2017. Ouviu bem? 3,5 milhões de euros. Não foi 350 mil euros. Isto é uma pipa de massa. Está a ver como é que o turismo, as novas tecnologias, as novas empresas que trabalham nestas áreas estão a ter um impacto positivo na economia. Para Lisboa e Porto, 3,5 milhões de euros são muito dinheiro. Mais, imagina as pessoas, inclusive a de classe média, que arrendaram as suas casas no Airbnb no ano passado, para eles poderem entregar esta taxa, 3,5 milhões de euros, a Lisboa e Porto. Houve muita gente que ganhou dinheiro. Ou seja, o português comum, baixinho, médio, no seu rendimento, está neste momento a tirar partido do boom turístico através de arrendamento dos seus imóveis. E isto não é positivo? É claro que é. Só há um partido para quem isto não é positivo. É para o Bloco de Esquerda, para uma boa parte do PCP e para uma parte do PS.
que votaram aquela idiotice da lei que nós falámos aqui nas últimas semanas. Veja só como uma atividade nova na economia portuguesa, que está a beneficiar, a contribuir para que pessoas, inclusive de baixos rendimentos, possam ganhar mais qualquer coisa, pagando impostos, porque para estar no Airbnb é preciso pagar impostos e taxas, está a perceber? Como é que esta gente, apesar disto tudo, quer tramar a vida a estas pessoas? E isto leva-nos ao ponto seguinte. O meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje em manchete que desde que o Governo votou aquela nova lei, apareceram 34 novos pedidos por dia, são quase 900, nas últimas semanas, de pedidos de autorização de alojamento local. Porquê? Porque a lei vai entrar em vigor dentro de 60 dias e introduz uma série de limitações. Por isso é que eu lhe dizia aqui há bocadinho que cada vez que alguma coisa ganha dinheiro, tem sucesso, a malta de esquerda em Portugal salta em cima daquilo. E é para estragar. Está a perceber? Portanto, veja só o que é que isto depois gera. Estes comportamentos negativos. Foi toda a gente a correr a pedir autorizações e vamos ver se a Câmara Municipal de Lisboa os despacha rapidamente, não é? A de Lisboa e também outras câmaras, não é? Este movimento não é só em Lisboa, embora estes números se refiram a Lisboa. Ou seja, gera situações anómalas como esta. O que é uma estupidez. Porque as pessoas... Primeiro, o Governo não tem que se meter aqui, nem o Estado. Segundo, isto deve decorrer daquilo que é a atividade normal turística. Para quê tramar a vida a pessoas que, entretanto, começam a ter outro rendimento? Que ainda para mais isto é tudo tributado. E que isto vai parar aos cofres do Estado, está a perceber? Estado em sentido lato. Ora bem, dá que pensar. E vale a pena refletir no assunto. Quanto mais o Estado se mete em algumas coisas, mais estraga. Bom, sigamos para bem. As vendas de casas continuam a aumentar. Era um assunto que eu queria ter comentado na semana passada e acabei por não ter tempo por causa de toda a história sobre os incêndios. Bom, você recorda, já falámos sobre isto aqui, há zonas com crescimento desmesurado de preços, onde se percebe claramente que ali vai haver bolha. Há restrições que o Banco de Portugal impôs aos bancos por causa do crédito à compra de casa. Que às vezes não é compra de casa de habitação, é compra de casa por outras coisas. Bom, e a questão é esta. Essa venda de casas continua a crescer como se não houvesse amanhã. Eu sei que há zonas onde os investimentos vão ter sempre retorno. Mas atenção a uma coisa, vale a pena ter cuidado com isto por uma razão muito simples. É que isto não cresce sempre até ao céu. E, portanto, o receio de que alguma coisa possa correr mal aqui existe. Há zonas onde os preços já foram muito para além daquilo que é o desejado. Portanto, vale a pena pôr este alerta por uma razão. É que se alguma coisa correr mal de um dia para o outro, nós vamos ter as associações, as DECOs e mais uma série de associações e mais uma série de idiotas que vêm para aí dizer assim, é preciso ajudar as pessoas. E depois nós ficamos sempre com aquela consciência, espera aí, mas houve gente que não fez aquilo e não está a precisar de auxílio. Mas depois houve gente daquilo que fez aquilo, apesar dos avisos, e depois vem pedir subsídios que são pagos por mim, que não fiz os erros. Está a perceber este problema? É como a história das pessoas que investiram naqueles produtos que andavam a dizer que eram depósitos dos bancos. Não são. E agora querem que sejam ressarcidos. À custa de quem? De quem não foi a correr atrás daquelas porcarias. Ora, isto cria uma situação de injustiça na sociedade. Vale a pena pensar nisto agora, que é para depois não chorar sobre o leite derramado. Como lhe disse há bocadinho, eu tinha aqui mais vários assuntos para falar, não vou tocar nisso hoje, porque não temos tempo, já vamos com muito tempo de programa. Alguns vou pegar eles amanhã, como a história, os números que um espectador me deu sobre a CP. Vamos falar sobre isso amanhã e também vamos falar sobre uma outra realidade que tem a ver com incêndios. Mas eu vou deixar isso para amanhã. E isso e uma outra história sobre o médico de família e sobre outra parte da entrevista do Primeiro-Ministro, em que ele disse, sentiu-se obrigado a vir segurar o Sr. Ministro da Saúde. Ok? Vamos falar sobre isso amanhã. Eu já cheguei ao fim do programa de hoje. Amanhã vamos ter o pontapé de canto. Como sabe, continuamos sem think tank, porque os nossos protagonistas estão de férias. E quanto a nós, ver-nos-emos amanhã aqui às 8 da manhã com o comentário diário. Só me resta agradecer a sua paciência e pedir-lhe para fazer um gosto e fazer partilha, pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado e até amanhã às 8. Com licença.